Bom, prazer estar com vocês. Acho que hoje a gente vai falar um pouquinho das mudanças que estão acontecendo no rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil. É, bom, vocês sabem mais do que eu, né? Que é o quarto, câncer de colo de útero é o quarto tipo mais comum em mulheres, o segundo entre mulheres de idade fértil, né? De idade reprodutiva. E nós temos aí 13,3 por cada 100 mil mulheres. A proposta da OMS é que o nível para erradicação do câncer de colo de útero seria 4 a cada 100 mil mulheres. A gente está ainda muito longe disso, né? Porque muitas mortes acontecem principalmente na região norte, 17 mil casos todo ano, e o risco de 13,25, então, a cada 100 mil mulheres. Se a gente olhar a taxa de mortalidade de câncer de colo de útero nessa faixinha cinza, é a região norte, disparando mesmo nesses números. Eu tive a oportunidade agora pela ABPTG conhecer e visitar alguns estados da região norte e como a gente percebe mesmo as dificuldades que eles enfrentam lá. Bom, a gente sabe que é um dos únicos cânceres que tem causa, né? A causa é o HPV, uma causa viral, e seria para a gente já ter erradicado esse câncer. Não deveria, vocês não deveriam estar trabalhando em cima de câncer de colo de útero, vocês deveriam estar trabalhando em câncer de ovário, de endométrio, mas não de câncer de colo de útero, né? E a gente vê que o ambulatório de vocês ainda está cheio de câncer de colo de útero. A gente sabe que o HPV é a causa do câncer de colo de útero, isso foi estudado há bastante tempo, né? 2008 mais ou menos. E o Zurhausen, quando ele falava disso, ele conseguiu entregar essa ideia para duas indústrias de vacina, né? Tanto a GSK como a MSD pegaram o estudo dele e começaram a seguir. Ele achou a causa, fizeram vacina, a gente achava que ia demorar muito, tem vacina e ainda temos câncer de colo. Sabemos que as alterações menores, elas sofrem um clearance, elas podem retornar ao normal, mas se elas forem persistentes, a gente vai ter o câncer de colo de útero. A questão não é ter o HPV, né? HPV, 80% da população teve, tem ou terá, mas a questão é ter esse HPV persistente integrado no DNA. Então, aqui é um estudo POP Brasil, que é um estudo de prevalência nacional, um dos poucos estudos brasileiros, 2016, 2017, e foram recrutados jovens de 16 a 25 anos, 5.500 mais ou menos mulheres, 2.125 homens, e foi feito questionário aí epidemiológico, coleta de amostras, foi visto que 46% da população é negativo no momento definido, no momento transversal, e o restante é HPV positivo, sendo que 35% é HPV de alto risco. Aí, essa prevalência por gênero nas mulheres tem uma prevalência de 54%, dos homens 51%. E quando pensa em alto risco, as mulheres acabam tendo uma prevalência maior aí do que os homens. Esse estudo mostrou que cada estado aí brasileiro tem uma porcentagem diferente num determinado momento de HPV positivo, sendo que a Bahia dispara aí com 73%, 73,8% de prevalência de HPV, né? Não de câncer. E, em especial, o 16 e o 18 são os mais importantes, mas vejam que o HPV 33 ele desponta, o HPV 31, e agora, com as mulheres vacinadas, a gente já está vendo isso, com a genotipagem, um aumento aí
de prevalência. Eu tenho pacientes assim, que quando você faz a genotipagem estendida, ele tem 8 tipos de vírus, né? Aí você vai tratando, diminui para 5, depois diminui para 4 tipos. Então, elas têm uma infecção múltipla mesmo pelo HPV. E essa infecção persistente. Aqui, nesse primeiro gráfico, fala um pouquinho das mulheres vacinadas e não vacinadas. As vacinadas estão em vermelho, não vacinadas em azulzinho aqui, e aí mostra que as não vacinadas, claro, tem muito mais HPV do que as vacinadas. É um estudo em vida real que mostra realmente uma eficácia aí da vacina. E é bem interessante que não só o 16 e o 18, como a gente falou, mas o 31, 33, o 45, mas também o 35, enfim, a persistência desses pode acabar acelerando um pouquinho o processo e fazer progredir essas lesões pré-câncer de uma maneira mais rápida. E é isso que a gente acaba vendo. Nós temos, de qualquer forma, a prevenção primária, né, que é por educação, por vacinação, a secundária, que é triagem de lesões, e a terciária, tratamento de lesões. No nosso país, até agora, se faz o rastreio por citologia. A citologia entre mulheres de 25 a 64 anos, anual, e depois de 2 consecutivos negativos, passa a ser a cada 3 anos. Grande problema: baixa sensibilidade do método, mais de 50% de falsos, principalmente falsos negativos. Isso é um grande problema. E são as mesmas mulheres que fazem o teste, mulheres em risco sem acesso, baixa qualidade dos exames, e necessita de repetição para melhorar a acuidade. O Papa Nicolau é o exame mais realizado para detecção, e a taxa de adesão, apesar de ser um exame muito simples, vai de 2 a 20% em países em desenvolvimento, de 65% a 90% nos países desenvolvidos. Então, apesar de ser um exame tão simples, é tão falho e tem baixíssima adesão, de 2 a 20% dos países que realmente precisam dele. Os exames citopatológicos do colo do útero realizados no SUS, se percebe que realmente tem esses 500 mil mulheres de 30 a 59 anos que fizeram esses exames, e cada cor dessas daqui é um estado aí do nosso país. Nós temos um grande problema: queda de cobertura, é, os exames alterados não encontram endereço, né? Não, muitas vezes não se sabe quem fez aquele exame alterado, onde está, já mudou, já voltou para o norte, nordeste. Houve sim uma diminuição de mortalidade de 1980 a 2020, mas no estado de São Paulo, que tem uma maior cobertura, houve um aumento da mortalidade de 2014 a 2020. Então, realmente é uma grande questão para nós, e as citologias têm muito falso negativo. Então, a falha citológica nos Estados Unidos chega a 32%, não rastreado 56%. E com o teste HPV, a gente conseguiria melhorar essa acuidade, mudando a metodologia do rastreio, a gente conseguiria melhorar a acuidade em 35,7% no mínimo, porque realmente a doença não começa na alteração citológica. Depois que alterou a citologia, é uma coisa diferente. Mas antes, se eu puder agir antes, na hora da infecção, dou um passo à frente, né? Então, eu preciso pensar, quando eu rastreio, descobrir entre mulheres aparentemente saudáveis quais estão sob risco de uma doença. Eu tenho que entender que eu tenho que responder 3 perguntas.
primeiro, se a causa do câncer está presente naquele teste. E para triagem também, se há uma transformação oncogênica nessas células e se for um exame de diagnóstico, se o câncer está presente. Eu gosto de mostrar esse slide porque eu acho assim, muitas vezes a gente imagina quanto tempo demora para o teste HPV dar positivo. Então, por exemplo, teve uma microfissura, o HPV entrou, foi na profundidade do epitélio, escapou das células dendríticas e está ali o HPV. Na célula não infectada, agora que entra o vírus. Depois, infectada, transformação, lesão de baixo grau, lesão de alto grau e câncer. Rompeu membrana basal por hidrólise, proteólise e virou câncer. E aí, qual é o exame que mostra para mim quando, nesse primeiro momento em que o HPV penetra o epitélio, né? O teste DNA HPV, o teste RNA, o P16Ki67? Então, a resposta é nenhum. Nenhum mostra a hora, naquele momento em que o vírus penetrou. Agora, o teste DNA ele vai dar positivo, sim. Que momento? Nesse segundo momento, onde o HPV está replicando. Depois, quando ele já começa a ter uma expressão gênica do E6, E7, aí é esse teste do RNA mensageiro que vai dar positivo. E depois, quando o ciclo celular já desregula um pouquinho antes de virar câncer, é o P16Ki67. Então, a gente tem que entender, por isso que nos Estados Unidos eles falam de começar pelo teste DNA HPV, e como a colposcopia é um problema para eles, porque é caro, porque tem que mobilizar as pessoas. Naquele mesmo frasco, eles estão sugerindo no próprio frasco fazer o teste DNA HPV e depois já fazer o P16Ki67, que é para entender se o ciclo já desregulou ou não. Então, é a imunocitoquímica, tá? Também pensando em mulheres de risco, quem está sob risco, a SCCP, ela lança em 2019, publicado em 2020, um cálculo de risco. Então, eu tenho aí no meu celular um cálculo de risco, você coloca alguns dados ali e você vai ver se o risco dessa paciente ela é igual ou maior do que 4%. Então, você faz o cálculo, põe lá a história dessa paciente, se ela já teve NIC anteriormente, se ela está vindo só para rastreio, você coloca ali vários dados, se ela tem imunossupressão, enfim, e você vai fazer esse cálculo. Ah, esse cálculo veio 20%, né? Então, tá, 20% é maior que 4, então ela tem um risco imediato de NIC3 de 20%. Então, ficaria nessa faixa aqui do meio. Então, a colposcopia é aceitável para essa paciente que tem um risco de 25%, por exemplo, mas o tratamento acelerado também é aceitável. Agora, se ela chegar a 60% no cálculo que você fez, ela tem um risco de 60%, 70%, aí o tratamento acelerado é preferido. Agora, se estiver abaixo, tiver de 4 a 24%, aí sim a colposcopia é recomendada. Agora, se ela tiver abaixo de 4% do nosso cálculo de risco, esse cálculo de risco você baixa desse ASCCP, Risk Based Management, e você coloca lá no site da SCCP, calcula ali o risco, ele é pago só para o celular, você paga US$ 35, mas no website você consegue isso gratuitamente. E aí, no cálculo de risco, se estiver abaixo de 4%, você vai olhar se ela tem um risco qual que é o risco em 5 anos. E aí, conforme o risco, você vai falar para ela em quanto tempo ela deve retornar para fazer segmento. Então, se estiver abaixo de 0,55%, retorno em 1 ano, retorno em 3 anos de 0,15 a 0,54 e retorno em 5 anos abaixo de 0,15.
Bom, esse é um estudo americano, né? Então, inicialmente eles falam que é um cálculo que é validado para os Estados Unidos e que outros países, com o passar do tempo, vão ver se isso é adequado para os seus países ou não, né? Tem alguns países já utilizando também esse cálculo de risco americano. Por outro lado, a nossa Febrasgo, ela lança um dossiê sobre as diretrizes brasileiras de 2016, aquela que começa com citologia e tudo, e começa a falar da inserção desse teste HPV, que a gente já viu que ele é mais eficaz do que a citologia e de que ele detecta a causa do vírus muito antes da citologia dar positivo. Colocando isso em prática, nós temos um exemplo em Dayatuba, que é um programa de rastreamento do câncer de colo de útero com o teste DNA HPV, e aí foi feita a coleta por médico e na rede pública de 20 mil pacientes de 25 a 64 anos. E aí, se o HPV estava negativo, repetia em 5 anos. Se ele estava 16, 18 positivo, ia para a colposcopia, e se ele tinha o HPV positivo, mas de outros tipos, e fazia citologia no mesmo frasco. Citologia positiva, ia para a colposcopia também. E se ela tivesse negativa, ia para a repetição de citologia em 12 meses. E a coleta desse material para esse estudo foi sempre por profissional da saúde. Nós fizemos um estudo, eu acho que acabei não colocando, nós fizemos um estudo em São Bernardo, com autocoleta, dividimos a cidade em cinco, levamos esse trabalho para a Febrasco, dividimos em cinco partes a cidade, e detectamos a mesma taxa de HPV que em Dayatuba, 14,8%, num determinado momento. Só que o nosso estudo ele foi bem interessante porque foi com autocoleta. Eu mesma acabei fazendo umas aulas para as agentes de saúde, nós reunimos lá cerca de 100 agentes de saúde, essas 100 agentes de saúde levaram nas casas das pessoas o questionário e levar o kit para a autocoleta do HPV. A gente tem que saber que a autocoleta é para o teste HPV, não vale para citologia, tá? Bom, a autocoleta, ela está prevista pela Febrasgo como sendo bastante importante para mulheres que rejeitam o exame, para aquelas que não têm acesso, para aquelas que vivem em áreas longínquas, né? Então, vários estudos já se faz a partir dessa autocoleta e se mostrou que é econômica em programas de triagem primária. E pode melhorar a cobertura, especialmente nos países que têm baixa e média renda. Muito bem. É importante, assim, para os residentes, para tentar fixar isso, de que as mulheres entre 25 e 30 anos, elas devem fazer uma citologia em meio líquido e, se negativa, repete em 3 anos, se positiva, vai para a colposcopia. Esse era um cronograma da Febrasgo, tá? Inicialmente. Agora vocês vão ver. Lá na Febrasgo, falava que as mulheres de 30 a 64 anos só que iriam para a genotipagem. Então, genotipagem HPV, e dessa maneira, se negativa, repetir em 5 anos. Se positiva, HPV 16, 18, repetia a colposcopia. Ou se positiva para outros tipos, fazia a citologia. Só que se for autocoleta, gente, não pode ser na mesma amostra. Essa paciente tem que voltar para colher citologia, porque não dá, senão não tem uma amostra da JECA, da JEC, da junção escamocolunar. Agora, esse modelo aqui, das mulheres de 30 a 64 anos, é com teste HPV de alto risco, mas sem a genotipagem do 16 e 18. Então, eu não tenho essa possibilidade de falar, 16 e 18 já vai para a colposcopia. Esse aqui é aquela captura híbrida que não tem o 16 e 18. Então, se negativo, repete em 5 anos, se positivo, aí sim faz a citologia. Se citologia negativa, repete em 1 ano, citologia positiva, vai para a colposcopia.
Bom, o que que acontece? Nós temos tido reuniões com o Ministério da Saúde para sair um novo livrinho. Vocês sabem que saiu aquele livro de 2016, já está antigo, né? 10 anos de diretriz, e desde aquela época a gente batalhava para entrar o teste HPV, agora nessa diretriz entra, tá? Então, aqui a Conitec aprovou esse teste molecular para detecção do HPV e rastreamento do câncer de colo de útero, e aí o Ministério da Saúde cria esse grupo de trabalho para eliminar o câncer de colo, atendendo à solicitação da OMS, e o SUS passa a ter um teste inovador para detecção do HPV. Muito bem. Onde tem esse teste, né? Bom, essas diretrizes ainda não terminaram, elas ainda, uma parte delas foi liberada no site do Ministério da Saúde, aguardando, está em consulta pública. A outra parte ainda a gente está tendo algumas reuniões para fechar os grupos e para fechar as escritas de cada diretriz. Então, vai sair realmente o teste molecular para detecção do HPV e rastreamento do câncer de colo de útero. Isso é uma premissa, já está totalmente aprovado. E a recomendação número 1 dessa diretriz é que é recomendada a utilização do teste HPV, DNA HPV oncogênico com genotipagem parcial ou estendida como método de rastreamento primário do câncer de colo de útero. Então, isso já é uma coisa incrível, né? Foi um grande avanço do nosso país. Demorou, mas estamos nesse momento. Por que genotipagem parcial ou estendida? Genotipagem parcial é aquela que detecta o 16 e 18, ou o 16, 18 e 45. E aquela estendida é aquela que vai detectar vários tipos de HPV. Então, já foi liberado que esse teste é o nosso rastreamento. Então, vejam, não vai ser teste HPV e citologia, não esquece. É teste HPV. E se o teste HPV tem que ser feito no lugar adequado, confiável, porque senão vai tudo por água abaixo. Porque esse teste, se for negativo, essa mulher, ela sai daquele risco que a gente falou da SCCP, e aí ela vai ficar fora do risco e vai repetir em 5 anos o teste, tá? Então, ela não vai precisar fazer citologia nesses 5 anos, ela não vai precisar fazer um novo teste. A recomendação, eu vou pular, vou colocar as mais importantes. A recomendação número 3 é que não é recomendada a realização de citologia simultaneamente ao teste DNA-HPV. É uma evidência forte, né? É uma evidência de certeza alta, é considerada assim. Então, só o teste. Por quê? O que aumenta na detecção quando você faz o coteste, vocês nem sabem o que é coteste, teste reflexo? Vocês sabem o que é? Coteste é quando você faz os dois juntos, o teste HPV e mais a citologia juntos, no mesmo frasquinho. Colheu o material, entregou aquele líquido do Team Prep, entrega para o laboratório. É coteste. Agora, o teste reflexo é quando você guarda aquele líquido. Se o teste HPV for positivo, aí você usa o mesmo frasco para fazer a citologia. Esse é um grande problema no nosso país, porque lá nos Estados Unidos eles colocaram na SCCP assim que se o teste for positivo, o patologista tem autonomia para utilizar aquele material e fazer citologia. Aqui ele fica esperando o ginecologista fazer uma outra solicitação, e a hora que a solicitação chega lá, sabe o que acontece? Eles já jogaram Hum. fora o líquido, porque depois de 15 dias eles jogam fora. Lá no consultório, às vezes eu tento fazer, vou começar pelo teste. Esquece, não dá certo. Porque a hora que o teste der positivo, e eu falar para ligar lá no laboratório XYZ e falar assim: olha, eu quero a citologia, quero
te pedir a citologia nesse frasco? Ah, já foi, doutora, já foi para o lixo. Eles guardam 15 dias e demora 15 dias para chegar o resultado desses testes no nosso consultório. Bom, a recomendação é, então, que a amostra para o teste HPV oncogênico seja obtida por médico ou profissional da enfermagem, mas que já tem também uma abertura para essa autocoleta, tá? Mas lembrando que a autocoleta, se der positiva, tem que chamar a mulher para que o médico colha a citologia. Recomendação 9. Eu vou pular e vou colocar as mais importantes, o que mudou. Na recomendação 9, o início é aos 25 anos. Entre 25 e 29 anos, a recomendação condicional de nível de evidência baixo. E a partir de 30 anos, a recomendação é forte nível de evidência, é um nível de evidência forte a moderado. Então, teste HPV em todo mundo pode ser feito a partir de 25 anos. Agora, que vai ter maior efetividade para achar câncer é acima de 30. Então, acima de 30 é indiscutível. Mas de 25 a 29 anos, você pode fazer a depender até do que o governo tem para nos oferecer, se ele tem recursos para a gente oferecer o teste para essa população. Na recomendação 10, fala o seguinte: não é recomendado o rastreamento com teste DNA HPV antes de 25 anos. A gente vê muita gente colhendo o teste HPV antes de 25 anos. Abaixo de 25 anos, todo mundo vai ter, gente. Não adianta colher. Mas então a gente vai deixar de fazer diagnóstico? Não, a gente vai esperar que o corpo daquela pessoa elimine o vírus. E a gente vai colher só a partir de 25 anos. Abaixo, abaixo de 25, esquece, vai ter, todo mundo vai ter, mas geralmente é o HPV transitório que vai embora com médico, sem médico, apesar dele. Recomendação 16. É recomendado que o rastreamento com teste DNA HPV oncogênico não depende do status vacinal contra o HPV nesse momento, tá? Você vê que a evidência é baixa para isso, mas eles deixam como uma recomendação. Faz o rastreamento e isso não depende se a pessoa foi vacinada ou não foi. A recomendação 18 é recomendada a repetição do teste HPV oncogênico em intervalo de 5 anos após o resultado negativo. Isso a gente já falou. A recomendação 19 é recomendado o encaminhamento para colposcopia sempre que o DNA HPV oncogênico mostrar o tipo 16 e 18. E a 20 é recomendada a citologia reflexa. Então, lembre, reflexa é aquela que fiz o teste, deu positivo, vai para a citologia depois, não junto. Preferencialmente processada na mesma amostra para o DNA HPV, independente de novo pedido profissional. Então, não preciso fazer uma cartinha, uma solicitação novamente. E se a citologia estiver alterada ou insatisfatória, a mulher deve ser encaminhada para a colposcopia. Na 22 é assim: a citologia ou a colposcopia deram tudo normal, deu tudo certo. Aí você vai repetir, não em 5 anos, mas em 1 ano, o teste HPV. E se der positivo, novamente, citologia, colposcopia reflexa. Recomendação 37 é que iniciar após o início da atividade sexual. Isso é muito complicado, porque a gente sempre falou que rastreio não pode ter uma ligação a se a paciente teve atividade sexual ou não teve. Isso acaba, em nível de rastreamento público, acaba complicando, algumas pessoas acabam não indo ou indo, enfim, o rastreio não deve ser relacionado ao início sexual. Isso sempre foi discutido bastante. E a 38 é que não é recomendado
encerrar o rastreio, principalmente para pessoas que já tiveram o teste, algum tipo de lesão anterior. Lembrando que o NIC3 pode recidivar até 25 anos depois, de tratado. E se o resultado está negativo, o intervalo de 5 anos e a recomendação 40 é que após qualquer tipo de teste positivo, deve-se encaminhar para a colposcopia, independente do resultado da citologia. E é recomendado considerar uma oferta de autocoleta, independente da orientação sexual, identidade de gênero, prática sexual, quando, onde disponível, o objetivo de facilitar o acesso e adesão. E a 46, a autocoleta do HPV oncogênico para pessoas em situação de vulnerabilidade, é muito importante isso aqui. Pessoas que residem em áreas geograficamente remotas, dificuldades de acesso ao sistema de saúde, acessibilidade limitada, violência sexual e dificuldade de adesão. Então, essas barreiras a gente enfrenta para a coleta dessas pessoas, a falta de médico, esquecimento de marcar consulta, problema de transporte, barreiras culturais, constrangimento, horários de consulta inconveniente, é, e desconforto durante o exame ginecológico. Eu estive em Manaus fazendo um mutirão de CAF, né? E lá as pessoas acabam tendo lesões muito extensas, muito floridas. Eu falo que o epitélio aceto-branco de lá não é como o daqui, é muito, as lesões colposcópicas são muito exuberantes, mas às vezes elas demoram 3, 4 dias de barco para chegar em Manaus. Então, isso faz com que essas mulheres não tratem, fiquem muito tempo longe dos grandes centros, longe de tratamento, longe de rastreamento. Essas pessoas com limitação também, física, de locomoção, podem se beneficiar com a autocoleta, e outras pessoas, as pessoas trans também, que têm constrangimento, para procurar serviços públicos. E o que aconteceu, durante a pandemia foi que houve uma queda de 30% na citologia da rede pública de 2020 a 2021. A autocoleta, ela tem uma sensibilidade e especificidade semelhante a uma coleta por um profissional da saúde. E é conveniente, aceitável, né? Traz conforto, rapidez, e a autocoleta está associada, sim, a uma alta cobertura. Esses 3 slides, eles estão borrados, eu trago do Congresso Europeu, mas só para vocês saberem o que está acontecendo. Esse era um estudo que o Javier Bosch, que é um epidemiologista bastante famoso na Espanha, no Instituto Catalão de Oncologia, ele falou em 2016 desse Faster HPV, tá? O que é esse Faster HPV? É você vacinar e rastrear a mulher adulta, tá? E aí, o Instituto Karolinska, ele renova esses conceitos que haviam sido esquecidos lá em 2016, ele traz para a atualidade e percebe que a vacinação lá na Austrália já está. Acho que. Pera, já lembro. Já chegou a um nível bastante adequado. Aí o que acontece? Aí eles fazem esse estudo que é para você vacinar e testar o HPV, mas para mulheres adultas, de 23 a 29 anos. Então, não é para você vacinar as adolescentes, eles pegam a outra faixa etária daquelas mulheres que muitas vezes podem ter deixado de ser vacinadas lá atrás. Então, rastreia e vacina.
E isso eles fizeram um gráfico de quanto tempo eles conseguiriam chegar na taxa de 4%, ou seja, na taxa de eliminação do câncer de colo de útero. E eles viram que fazendo dessa forma de rastrear e vacinar juntos, eles conseguem diminuir décadas para chegar nesses 4%. E eles terminam falando que até 2039 eles conseguem. Eu acho que não é Dinamarca, dá uma olhadinha. É Estocolmo, é Suécia, né? Eles vão conseguir erradicar o câncer de colo de útero naquela região. Por quê? Porque além de você vai estar diminuindo a circulação viral, você vai estar interrompendo a transmissão viral, tá? Então, é essa a ideia deles para chegar a isso que a Organização Mundial de Saúde preconiza dos 4% na taxa de erradicação do câncer de colo